Nós temos aí a Ana Constantino, Denise, Félix, Menezes, Ideine, Iraci. O nosso amigo Peixoto é que sumiu de novo, né? Ele vai e volta, vai e volta. Aí de vez em quando ele some, aí daqui a pouco ele volta. Mas ele disse que tinha resolvido o problema dele da internet, mas voltou a ter problemas. Então vamos lá, meus amigos, vamos fazer a nossa prece de abertura dos nossos estudos da semana. Eu vou pedir para a nossa companheira Denise fazer a nossa prece de abertura hoje. Boa tarde a todos. Obrigada, Pai querido. Obrigada, Senhor, por aqui estarmos reunidos em seu nome, nessa semana, mais uma semana de desafios, mais uma semana de experiências, em que poderemos utilizar todos esses ensinamentos que nos são expostos por nossos queridos amigos espirituais, amigos superiores que nos orientam, nos auxiliam nessa caminhada, em que podemos colocar esses conhecimentos em uso, em prática, para que um dia se torne, Senhor, todas essas ações no bem se tornem normais, cotidianas, rotineiras, para que nosso coração esteja sempre cheio desse amor, desse sentimento de amor ao próximo, para podermos assim, Senhor, sermos seus servos fiéis. Nos abençoe a todos que aqui estamos reunidos para estudar, para ler, para refletir. E abençoe também, Pai, a todos esses irmãos, muito necessitados ainda do nosso amor, de nossa compreensão, de sua misericórdia, do seu amor, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bem, agradecemos a nossa irmã Denise pela sua prece e nesse horário nós fazemos o estudo de O Livro dos Espíritos, publicação de Allan Kardec. Esse livro publicado dia 18 de abril de 1857, não é? E nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 1, Dois Espíritos. E hoje nós vamos iniciar fazendo a leitura da questão 107. Eu vou fazer a leitura novamente, que nós já estudamos até a questão 107. Quer dizer, nós estamos na metade dela. Mas eu vou fazer novamente a leitura toda da questão 107 para a gente ficar bem atualizado, não é? Então vamos lá. Parte segunda, capítulo 1 dos Espíritos. Segunda ordem, bons espíritos. 107, caracteres gerais. Então, nós vamos falar dos caracteres gerais dos bons espíritos, tá? É sempre essa ideia. A gente primeiro faz a leitura dos caracteres gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Ao contrário da questão 101, que era da terceira ordem espíritos imperfeitos, que nos espíritos perfeitos são predominância da matéria sobre o espírito. É bem diferente, né? Na questão 101, predominância da matéria sobre os espíritos. É uma característica dos espíritos imperfeitos. Mas na 107, dos bons espíritos, é o contrário, é predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem,
suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Então, as qualidades e os poderes deles para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Quer dizer, dentro da classe da segunda ordem, que são dos bons espíritos, há graus. Eles também estão divididos pelo grau de evolução. Nem todos têm o mesmo grau de evolução. Eles também estão ali em degraus, podemos dizer assim. Uns têm a ciência, outros têm a sabedoria e a bondade. Quer dizer, eles também têm inclinações. Uns se inclinam mais para a ciência, outros para a sabedoria, para a bondade, para as questões morais. Os mais adiantados reúnem o saber e as qualidades morais. Então, aqueles que são mais adiantados dentro da segunda ordem, esses têm aqui, ó, o saber e as qualidades morais do mesmo nível. Outros não. Outros têm mais saber do que qualidades morais, outros têm mais qualidades morais do que saber. Mas aqueles que estão no alto da pirâmide dos bons espíritos, esses não. Esses conseguem conjugar saber e qualidades morais do mesmo nível, não estando ainda completamente desmaterializados. Eles ainda carregam um pouco das características humanas, terrenas, né, da materialidade. Conservam mais ou menos conforme a categoria que ocupem os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem, como nos hábitos entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. Então, eles ainda trazem, alguns deles, certas preferências, né? Uns podem gostar de uma música clássica, outros de um outro tipo de música, uns têm preferência por alguma coisa, outros por outra. Alguns são mais sérios, outros têm um pouco mais de bom humor. Então, eles ainda carregam essas características, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Né? Então, só um minutinho, gente. Então, a gente vai perceber isso, essa divisão, essa forma deles carregarem essas preferências, estão bem de acordo com o grau evolutivo. Se eles não tivessem esse tipo de coisa, vou dizer que eles seriam espíritos perfeitos. Eles não são. Justamente devido a ter essas preferências, é que eles ainda carregam algumas coisas. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem. Nós conversamos muito sobre isso na aula passada. Eles são felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Então, a felicidade deles está em acordo com o bem que eles fazem e pelo bem, e muitas vezes por impedir a realização do mal. Quanto mais eles impedem o mal, maior a felicidade deles. E para poderem impedir o mal, né, cada vez mais, também isso vai depender do seu grau evolutivo. Aqueles que têm o maior grau evolutivo conseguem impedir o mal em maior escala. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Dessas más paixões, eles já não têm mais. Todos, entretanto, ainda têm que passar por
provas até que atinjam a perfeição. Então, a maioria deles, ele diz aqui todos, entretanto, né? Mas a gente vai perceber depois estudando que já tem um grupo que ele vai reencarnar, mas agora mais por missão e não por expiação. Mas ainda tem um grupo desses bons espíritos que ainda precisam reencarnar por questões de provas. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que se lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não lhes é grato sofrê-la. Então, quanto mais os espíritos comuns, comuns eu digo assim, os imperfeitos estão fora dessa categoria dos bons espíritos, estão se esforçando para melhorar, mais eles recebem a proteção dos bons espíritos. E aqui é quando nós vamos entrar no estudo de hoje. Quando encarnados, estão os bons espíritos, que se dividem em benévolos, sábios, de sabedoria e superiores, todos eles podem encarnar ou reencarnar. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes, porque com esses espíritos aqui, com essa ordem, que é a segunda ordem dos bons espíritos, não há mais aquelas paixões, aqueles vícios. Então, quando estão encarnados, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Eles já venceram esses vícios, né, que predominam nos espíritos imperfeitos. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Então, eles não praticam o bem por interesse, porque às vezes a gente fica lá, eu vou praticar o bem porque eu preciso para ganhar bônus hora. Eu preciso para poder crescer, evoluir. Ele já não tem esse pensamento que nós temos. Lembra de André Luiz? Que quando ele soube da história do bônus horas, ele, ficou interessado. Ele disse, quer dizer que se eu agir assim, assim, assado, eu vou ganhar bônus hora? Então, muitas vezes nós, no grau evolutivo que nos encontramos, dos espíritos imperfeitos, nós ainda buscamos fazer o bem contando com retorno, né, numa troca. Mas isso é normal no grau evolutivo que a gente se encontra, gente. Porque a gente começa assim. O pessoal do passado, lembra que tinha tal das promessas? Se o senhor me der isso, eu faço aquilo? Né? Ainda tinha isso. Hoje ainda tem. Nós ainda fazemos isso. Mas, com o passar do tempo, a gente vai... Isso vai sendo suavizado. Daqui a pouco você está fazendo naturalmente. Mas, inicialmente, a gente faz... porque me falaram que eu tenho que ser bom. O pessoal diz, para ir para o céu, eu preciso ser bom para conseguir, quando desencarnar, ir para nosso lar, não é? Eu preciso ser bom para estar com os espíritos. Então, a gente ainda tem essa ideia de que eu preciso ser bom para receber alguma coisa. Esses espíritos não. Eles já não têm mais isso, tá? Eles fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem, anjos da guarda. A gente costuma usar esses nomes para classificá-los. Em épocas de superstições e de ignorância, eles han sido levados à categoria de divindade benfazejas.
Então, no passado, eles recebiam os nomes. Alguns recebiam nomes de santos, se bem que tinha alguns que não tinham nada de santo, mas mesmo assim a gente deu o nome de santo, né? Mas a maioria deles, esses espíritos protetores, eles de alguma forma receberam um certo destaque pela população. A população, porque eles sempre estiveram presentes, como a gente vai ver hoje, ao longo da história da humanidade. Então, nós sempre tivemos alguns deles por perto, que se destacaram e nós demos a eles um título diferente, né? Então, nós poderíamos dizer aqui alguns itens principais que caracterizam esses espíritos. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que podem evitar. Todos, ou quase todos, ainda têm que passar por reencarnações, tá? Eles ainda estão, a grande parte, tendo que passar ainda por algum tipo de reencarnação. Para a gente ver como a questão da reencarnação, ela demora para ser resolvida. Então, nós vamos encontrar espíritos sábios, espíritos de sabedoria, espíritos benévolos, que ainda estão necessitando passar por reencarnações. Então, a gente vê como é uma coisa demorada, até para que o espírito diga: eu não preciso mais. Então, são muitos e muitos milênios, né? São bondosos e benevolentes, não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e protegem os que se mostram dignos de proteção. E neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles mais frágeis, mas sobre aqueles mais frágeis que são dignos de proteção. Então, aquelas pessoas que estão buscando se melhorar, que estão se esforçando, estão sob a proteção dos espíritos superiores, né? Então, eles protegem esses, ajudam esses. Agora, aqueles que insistem em permanecer praticando atos que não são bons, esses não têm a proteção dos espíritos inferiores, dos espíritos superiores. Somente aqueles que, mesmo sendo imperfeitos, estão se esforçando por se melhorarem. Vamos ver agora, aqui, vamos entrar na questão 108. Ele diz aqui, terminando a 107, podem ser divididos em 4 grupos principais. Essas divisões, vamos relembrar aqui, foram divisões que Kardec, com os espíritos, organizaram. Tanto que ele fala, deixa muito claro, tá? Ele deixa muito claro que esse é um trabalho dele. Aqui na questão 100, quase no final da questão 100, Kardec vai dizer: apenas foi assim que também nós procedemos. Não inventamos os espíritos nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgamos-los pelas suas palavras e atos. Depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Então, essas divisões da escala espírita foi organizada por Kardec e pelos espíritos, tá? Ele fez essa divisão para facilitar o estudo, o entendimento. Questão 108. Quinta classe, espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Então, é uma característica deles, a bondade. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Então, eles gostam de auxiliar os homens e de protegê-los. Limitados, porém,
são os seus conhecimentos. Lembra que nós falamos que mesmo dentro dessa segunda ordem dos espíritos, dos bons espíritos, eles são classificados em graus de evolução. Agora, gente, quando diz aqui, olha, limitados, porém são os seus conhecimentos, isso aqui, para nós, podemos dizer assim, parece que ele tem um conhecimento infinito, tá? Quando diz que o conhecimento dele é limitado, em comparação ao nosso, eles são gênios, tá? Eles são gênios. Mas em comparação do espírito benévolo para o espírito superior, há uma diferença grande. Agora, para nós, meu Deus, é um abismo de diferença. Porque senão a pessoa pode achar assim, limitados, porém são seus conhecimentos. Eles não têm conhecimento nenhum. Não, eles têm um conhecimento imenso. Mas em relação aos outros, às outras classes, o conhecimento deles é mais limitado. Han progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Quer dizer, o pendor deles é mais para o sentido moral do que para o sentido intelectual. É como nós, né? Muitas vezes nós gostamos de estudar mais uma filosofia, uma sociologia, uma história do que uma matemática, do que uma química, do que uma física, entendeu? É nesse sentido. Eles têm uma inclinação maior no sentido moral, progrediram mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Mas não quer dizer que eles não tenham um grande conhecimento intelectual. Eles têm, mas predominam neles um pendor maior para o sentido moral, tá? 109. Quarta classe, espíritos sábios. Distinguem-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Então, o conhecimento desses é bem mais amplo do que dos benévolos. Bem mais amplos. Por isso que eles são chamados de espíritos sábios. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Não quer dizer que eles tenham pouca moral, não. Eles são espíritos de grande moral. Tanto que diz aqui, distinguem-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Tanto moral como intelectual, eles são espíritos de grande amplitude, de grande conhecimento moral e intelectual. Mas a preocupação deles é mais pelo lado científico. Eles estão sempre buscando desenvolver mais o conhecimento científico. O conhecimento moral eles têm, já conquistaram, mas eles têm aquela atração pelos temas da ciência, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, aí que está o detalhe. Eles têm uma grande atração pela ciência, mas a ciência, do ponto de vista da sua utilidade, e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. É o conhecimento científico que eles buscam, mas para ajudar o ser humano a crescer, a humanidade a crescer. E não aquele conhecimento científico para desenvolver tecnologias que podem causar perigo ou que leve à ambição, como desenvolvimento de armas, né, de algum tipo de droga ou de coisas sem utilidade. Então, a atração deles pelo conhecimento científico é para desenvolver coisas de utilidade verdadeira. Como o caso, olha só, nós estamos vivendo uma pandemia. Muitos desses espíritos sábios hoje
estão trabalhando nos laboratórios para ajudar os homens na pesquisa de vacinas, de remédios, entendeu? A pessoa vai dizer assim, mas por que Deus não dá a fórmula de uma vacina? O homem tem isso aqui para quê? E os espíritos também, por quê? Para utilizar. Lembra quando nós estudamos, logo quando os espíritos começam a chegar ao planeta Terra, né? O planeta Terra se prepara para receber os primeiros espíritos. Aí os grandes cientistas desencarnados começaram a trabalhar com os seres que haviam na Terra para desenvolver corpos para receber os espíritos. Isso levou milhões de anos. Primeiro eles começaram a desenvolver animais, corpos de animais para receber os princípios inteligentes. Vários corpos de animais se desenvolveram aqui, né? Daqueles animais pré-históricos, os dinossauros. Entre esses animais que tiveram o corpo físico elaborado aqui, que foi um grande laboratório, vieram os grandes macacos também, não é? Não foram só os dinossauros, baleias, todo tipo de peixe. Vieram também os antropóides. Tudo isso eram os seres, os grandes engenheiros estelares, observando quais desses corpos estarão mais aptos para receber os espíritos. Então, eles foram testando, até que encontraram lá o macaco. E perceberam que aqueles grandes macacos tinham um corpo, uma estrutura física que, se aprimorada, poderia ali receber o espírito. E eles começaram a aprimorar, a fazer cruzamentos daqueles seres de 1 milhão de anos atrás, 2 milhões de anos atrás. E foram. Aí o pessoal diz, por que Deus não aprontou logo um corpo? Porque não era a função de Deus. Os espíritos já tinham essa capacidade. Então, eles foram para os laboratórios. Ora, no momento que eles elaboram o corpo, não é merecimento deles? Conquistas? Claro. Eles foram, e aí, quando aquele corpo ficou adaptável para receber o espírito, aí Deus disse, tá bom. Tipo assim, Deus olhou, gostei do trabalho de vocês, vai. Se Deus não aprovasse, eles iam continuar trabalhando lá. Agora nós temos aí a pandemia. Por que será que veio a pandemia? Talvez ela tenha vindo, é uma reflexão para todos nós, por causa do comportamento humano, não é? Destruindo a natureza, né? Destruindo as florestas, onde talvez esses vírus estivessem lá, e mexendo aí. Olha o aquecimento global, fazendo com que geleiras sejam descongeladas e revivendo aí vírus que estavam congelados e mortos aí, ou quase mortos, estado de dormindo, vamos dizer, esses vírus. Mas pela nossa incúria, pelo aquecimento global, as geleiras estão se desmanchando. Os cientistas estão encontrando bactérias que estão levando lá para o laboratório, estão percebendo que as bactérias estão em estado latente. De repente, um negócio desse desperta, olha a confusão. Então, se o homem, de certa maneira, contribui para a disseminação dessas pandemias, é a obrigação dele agora trabalhar para amenizar a situação. Não é verdade? E, logicamente, que os grandes espíritos também estão trabalhando, junto com os homens, para o desenvolvimento dessas vacinas. Olha o tempo tão rápido que se produziu vacinas. É lógico que é um trabalho da espiritualidade com os grandes cientistas. Não é para tentar diminuir ao máximo esse número, esse sofrimento que está acometendo os homens. Então, esses espíritos aqui, sábios, eles estão muito preocupados com essas questões científicas, mas do ponto de vista da sua
utilidade, tá? E jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos inferiores, dos espíritos imperfeitos. 110, terceira classe. Espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza. Então, aqui, os de sabedoria têm uma coisa interessante. Neles não tem mais predominância de um nem de outro. Neles não predomina mais o conhecimento, as questões morais, nem predominam mais as questões intelectuais ou científicas. As qualidades morais da ordem mais elevada são os que caracteriza, sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre homens e as coisas. Então, eles têm uma capacidade intelectual muito mais ampla. Então, a questão da moral, o interesse pela moral, o interesse pelo científico neles está lá no nível bem elevado, tá? Bem elevado. Agora, eles aqui também não têm conhecimento ilimitado. O conhecimento deles não é ilimitado, tá? Agora, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre homens e as coisas. O que é esse juízo reto sobre os homens e as coisas? Eles têm uma moral consciente. E a moral consciente é o seguinte: eles não buscam impor a moral. Eles não são moralistas, porque há uma diferença entre ser moralista e ser moralizante. Eles não são moralistas. Eles não são aqueles que ficam impondo a moral aos outros. Não tem pessoa que é assim? Fica querendo impor o seu código de moral aos outros? Não. Eles não são assim. Eles levam as pessoas a fazerem uma reflexão moral. Eles são moralizantes. Eles trazem seus ensinos, suas mensagens, explicam, orientam e cabe a nós fazer as reflexões morais. Porque o espírito imperfeito, que é aquele espírito que banca o moralista, você tem que seguir a minha regra de moral, né? E eles não têm isso. Eles são chamados de... Assim como a doutrina espírita, ela não é moralista, ela é moralizante. Porque ela nos ajuda, trazendo os ensinos, né, as mensagens dos espíritos superiores, para que nós façamos a nossa reflexão. Você é que vai refletir. Nós vamos analisar, aí a gente vai ver o que a gente ainda precisa melhorar e vai trabalhar por isso. O que já está legal. Aí olha a questão que a gente tanto... Qual a questão com o maior sucesso dentro da doutrina espírita? Não é 919A? É a 919A, de Santo Agostinho. Nos convidando à reflexão. Ele não diz, você tem que ser assim ou assado. Ele diz, vai lá fazer uma autoanálise todo dia. E aí você que vai decidir do que você ainda precisa melhorar. A decisão é sua. Aquilo que você acha que está legal, mesmo que o outro ache que não está legal, para você estando legal, tudo bem. Porque de repente você diz, eu estou bem aqui. O outro diz, não está. Ora, é você que decide. Você pode até estar enganado. Mas se naquele momento você acredita que está certo, é teu direito.
Entendeu? Tem o direito. Agora, todo dia fazendo essa reflexão, vai ter um momento que você vai dizer: realmente, eu pensava que estava bem aqui, não estou. Preciso melhorar mais. Então, a doutrina do Espírito ela é moralizante. Assim como esses espíritos de sabedoria. Vamos ver agora a segunda classe. Espíritos superiores. Até aqui, gente, espíritos benévolos, espíritos sábios, espíritos de sabedoria, todos eles ainda precisam encarnar. Eles ainda têm provas a cumprir. Esses três, tá? Benévolos, sábios de sabedoria, ainda tem provas a cumprir. Imagina, a gente fala do espírito de sabedoria que ainda precisa reencarnar. Então, aí a gente fica, e nós? E nós, até onde vamos? Até aqui. Espíritos de sabedoria. Eles ainda têm provas a cumprir. Agora nós vamos falar, na questão 111, dos espíritos da segunda classe. Espíritos superiores. Não são puros ainda, são superiores, tá? Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. Isso é uma coisa que Kardec se preocupa muito, e os espíritos também, que a gente observe a linguagem dos espíritos, que é através da linguagem deles que a gente consegue detectar a imperfeição ou não dos espíritos. Linguagem, porque a linguagem é a expressão do pensamento. Entendeu? E quando eu falo linguagem, não é só a linguagem falada, a linguagem escrita também. Não é? As mensagens psicografadas, os livros, mesmo que não sejam psicografados, grande parte dos livros não são psicografados, né? Então, os livros que nós estudamos, que não são psicografados, alguns são inspirados, outros não, é o próprio autor. Ali nessas obras, nós também somos obrigados a analisar a linguagem que eles colocam nos livros, os textos, a forma de escrever, entendeu? Então, Kardec tem muita preocupação disso. Então, ele diz aqui, ó, da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência, tá? A benevolência. Então, eles nunca são daqueles de enfiar faca no peito de ninguém. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Não quer dizer que todos sejam sublimes, não. Quando ele diz, e muitas vezes, quer dizer, grande maioria, mas tem alguns que não têm uma linguagem sublime, tá? Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado com como Kardec escreve. Ele diz aqui, ó, sua superioridade os torna mais aptos, mas não quer dizer que os espíritos de sabedoria, sábios e benevolentes não estejam aptos. Eles também estão aptos a nos dar noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo. Eles também estão aptos, mas os superiores estão mais aptos. Porque senão a pessoa vai dizer assim, quer dizer que o espírito benévolo, sábio, de sabedoria, não está apto a nos dar noções do mundo dos espíritos? Estão sim. Eles estão aptos sim. Só que os superiores estão mais aptos, tá? Estão mais preparados. Mas os outros também têm condições de nos dar boas informações, dentro dos limites
do que é permitido ao homem saber. Então, novamente, vem aqui a questão do nível evolutivo. Então, não adianta querer saber uma coisa que não estamos aptos ainda a aprender. Eles não vão ultrapassar esse limite, tá? Porque senão seria aquela... Voltamos a Jesus, como nunca nos afastamos dele, jogar pérolas aos porcos. Porque muita gente reclama. Eu faço tantas perguntas aos espíritos superiores, por que eles não me dão essa resposta? Por causa daquilo. Porque o homem talvez ainda não esteja em... Não tem cuidado com isso aqui, ó. Do que é permitido ao homem saber. Não é porque eles não queiram dar, né? Porque tem os mistérios divinos. Não vamos... Não é por isso. É porque nós não estamos em condições de compreender a mensagem. Entendeu? Não é porque eles não queiram. Eles querem guardar o segredo só para eles. Não é por isso. É porque nós ainda não temos compreensão para entender o que eles estão trazendo. Conforme nós vamos evoluindo, as revelações vão chegando. Comunicam-se complacentemente, de bom grado, tá? São pacientes. Então, estão sempre de bom grado a se comunicar conosco, com os que procuram de boa fé a verdade. É aquela coisa. Por que tipo de conhecimento você está querendo saber? Eu estava vendo uma história, né? Que uma senhora, a filha dela ia casar. E aí ela foi procurar o Chico. Aí ela disse, Chico, naquele livro, Lindos Casos Chico Xavier, né? Do Ramiro Gama, você vai encontrar essas histórias. Chico, minha filha vai casar. Dá para você perguntar para o Emmanuel qual é a cor do vestido que eu devo usar na cerimônia? Aí o Chico, como é que é, minha companheira? Chico, aquela pessoa muito simples, né? Eu queria saber. Aí o Chico, não, tudo bem, vou perguntar para Emmanuel. O Chico não se faz de rogado. Foi perguntar para Emmanuel, as companheiras assim, a filha vai casar, ela queria saber. Aí o Emmanuel virou-se para o Chico, você diz para ela que nesse assunto, esse assunto eu não domino bem, mas tem um espírito que ele tem muito mais conhecimento sobre isso do que eu. Diz para ela procurar o espírito Denner, que ele vai poder dar para ela uma melhor informação. Quem conhece um pouquinho sabe quem foi Denner, né? Assim como Clodovil foi um dos maiores estilistas brasileiros. Então, na década de 70, 80, Denner já desencarnou, ele foi um dos grandes costureiros do Brasil. E aí o Emmanuel falou para ela, diz para ela, ele não foi desagradável com ela, ele foi paciente, ele disse, diz para ela que nessa área eu não tenho domínio, eu não entendo muito disso não, manda bater um espírito encarnado aí, que ele sabe tudo sobre isso, manda ela procurar o espírito Denner. Denner estava encarnado, que ele vai poder dizer para ela o que é mais adequado para vestir. Então, é tipo aqui, esses espíritos, eles estão prontos a responder aquelas pessoas que, de boa fé, né, procuram de boa fé a verdade. Não quer dizer que essas pessoas sejam más, mas as pessoas estão querendo saber coisas importantes para o seu conhecimento, para o seu processo evolutivo, e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Essa companheira, ela ainda estava, né? A alma bastante presa às coisas da materialidade, que ela achou que não tinha nada demais perguntar para o Emmanuel que roupa, a cor do vestido que ela devia usar no casamento da filha. Não é? Ela não parou, será que Emmanuel tem a ver com isso? Não é dizer que ela seja má, mas ainda está muito presa
as questões da matéria. Fazia uma pergunta, ter oportunidade de entrar em contato com o Chico, de ter uma resposta de Emmanuel para fazer uma pergunta dessa. Mas a criatura ainda está presa a esse tipo de coisa, né? Afastam-se, esses espíritos afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Então, aqueles espíritos que ainda estão presos às questões da vaidade, do orgulho, do egoísmo, né? Que só estão querendo buscar a doutrina para matar certas curiosidades, ou então porque estão atrás dos fenômenos, eles não se ligam muito a esses espíritos. Quando, por exceção, olha aqui no caso dos superiores, eles só reencarnam para missão. Por isso que ele diz aqui, quando por exceção encarnam, porque os sábios de sabedoria e benévolos ainda têm provas a cumprir aqui. Mas eles não. Mas eles encarnam por exceção. Quando, por exceção, encarnam na Terra, quer dizer, não precisam encarnar por provação, é para cumprir missão de progresso. Então, nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então, eles reencarnam para cumprir uma missão, para auxiliar a humanidade a progredir. Aí a pessoa vai dizer assim, e os espíritos puros? Dos últimos, de Abraão. Vamos falar de Abraão, que nós estudamos, né? Mas lógico que a gente sabe que a civilização humana é bem anterior a Abraão, bem anterior. E bota anterior nisso. Mas vamos pensar em Abraão, mais ou menos quase 3.000 a.C. Até 2.000 depois de Cristo, são mais ou menos 5.000 anos. Em 5.000 anos na Terra, só teve um espírito perfeito, encarnando aqui. Em 5.000 anos, mais ou menos, um. E eu acredito que desde que a Terra pôde receber os primeiros espíritos até hoje, e aí você bota 1 milhão de anos por aí, um perfeito. Um perfeito. Agora, superiores, vários. Já vieram. Em missão, buscando ajudar a humanidade a progredir. Entendeu? Então, eles reencarnam para ajudar a sociedade a progredir. Então, vários deles já vieram. Agora, perfeito é outra conversa. E nós só soubemos de um. Porque tem muita gente achando já que o espírito superior é perfeito. Não é. Entre um espírito superior e um perfeito, tem anos-luz de distância. Tanto é que na Terra só veio um. Até agora. Agora, superiores já vieram vários. Então tá aqui, ó. Quando por exceção encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso. E então nos oferece o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Então, olha só. Mas esses espíritos superiores, que só encarnam aqui em missão, eles ainda não têm conhecimento ilimitado. Eles ainda não têm o conhecimento ilimitado. Não precisam mais encarnar por provação, mas o conhecimento ilimitado eles ainda não possuem, tá? Mas já tem um conhecimento que a gente nem sequer imagina. Então, o que a gente tem que lembrar bem é isso aqui. Espíritos benévolos, espíritos sábios, espíritos de sabedoria, tá? São espíritos que ainda têm provas a cumprir. Já os espíritos superiores, não tem mais prova a cumprir, mas encarnam
para ajudar no progresso da humanidade. Agora, todos eles não têm conhecimento ilimitado. Bom, eles não têm. Então, nós vamos parar aqui. Semana que vem, nós vamos aqui na primeira ordem Espíritos Puros, será estudado na semana que vem, que é a questão 112. Vocês podem botar a data. Agora eu vou abrir aqui um ecrã para a gente conversar um pouquinho. Eu trouxe alguns textos tratando desses espíritos superiores, para a gente ter uma ideia de como é que isso funciona, como é que nós nos relacionamos com eles, o que eles estão fazendo aqui, porque Deus os colocou aqui. Então, para a gente ter uma ideia desses espíritos, sejam benévolos, sábios, de sabedoria, superiores, o trabalho que eles vêm realizando aqui. Vamos lá. O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 1, segunda ordem, né? Bons Espíritos, questões 117 a 111. Na Revista Espírita, de maio de 1868, tem uma publicação que tem por título Festas dos Espíritos Bons. A chegada de um irmão, enviada pela senhora Casemajus, médium de Bordeaux. Então, o espírito manda a seguinte mensagem. Olha só, Festas dos Espíritos Bons. Também, diz ela, temos nossas festas. Isto acontece com frequência, porque os espíritos bons da Terra, está na Revista Espírita, maio de 1868, porque os espíritos bons da Terra, nossos irmãos bem-amados, despojando-se de seu invólucro material, nos estendem os braços e nós vamos, em grupo inumerável, recebê-los à entrada da morada que, doravante, vão habitar conosco. Então, olha que interessante, ela está dizendo aqui que quando os espíritos bons que estão encarnados na Terra desencarnam, e eles podem desencarnar por vários tipos de coisa, ou por doença, ou por acidente, como qualquer um, eles estão encarnados aqui e podem desencarnar a qualquer momento. Então ela diz, quando eles desencarnam, ela dá esse sentido, né? Como se eles estivessem estendendo os braços para os outros espíritos bons. Olha a questão aí da afinidade que estabeleceu uma sintonia. Os iguais se atraem. Então, os espíritos bons que desencarnam, logo estabelecem o quê? Uma ligação com os espíritos bons que estão no plano espiritual e são por eles recebidos. E quando isso acontece, é uma grande festa. E nessas festas, como nas vossas, quer dizer, ela diz, olha só, e nessas festas, como nas vossas festas dos espíritos bons encarnados. É isso que ela está dizendo. E nessas festas que se realizam no plano espiritual, quando o espírito bom retorna, é como na festa aqui da Terra, dos espíritos bons. Não se agitam as paixões humanas. Sob rostos graciosos e frontes coroadas de flores, ocultando a inveja, o orgulho, o ciúme, a vaidade, o desejo de agradar e de primar sobre rivais nesses prazeres factícios. Então ela está dizendo que muitas vezes o homem aqui na Terra, o homem que não é um espírito bom, o homem ainda imperfeito, ele faz grandes festas, né? Com roupas, todo mundo vai para as festas com as roupas mais bonitas, maquiados, bem penteados, né? Decora-se a casa, ou dependendo do lugar onde você vai fazer a festa, há toda uma decoração especial, mas essas decorações, essa maneira como a gente se veste, como a gente se prepara para ir a uma festa, muitas vezes oculta a nossa inveja. Eu vou botar um vestido mais bonito que a outra, eu vou decorar minha festa
de uma maneira que ninguém nunca fez, né? O orgulho, o ciúme, a vaidade, o desejo de agradar e de primar, quer dizer, passar por cima, né, sobre rivais nesses prazeres factícios. Aqui reinam a alegria, a paz, a concórdia, cada um está contente com a posição que lhe é assinalada e feliz com a felicidade de seus irmãos. Então, cada um desses espíritos, do bom espírito, ele está contente. Não importa se ele é um benévolo, se ele é um sábio, se ele é um espírito de sabedoria, se ele é um espírito superior. Ele está feliz com seu grau evolutivo, porque ele sabe que ele fez um esforço para conquistar. Ser feliz não quer dizer estar acomodado, tá? Mas ele não tem inveja do grau evolutivo do outro. Pois bem, meus amigos, com esse acordo perfeito que impera entre nós, nossas festas têm um encanto indescritível. Ó, meu amigo, ela está falando, na realidade, ela está mandando uma mensagem para o espírito do marido dela que está encarnado. Para o marido que está encarnado. Ela já é desencarnada. O nome dela é Felícia. Tá? E ela está mandando uma mensagem para o marido. E o marido é que a evocou, ele é médium. Então ela diz, ó, meu amigo, gostaria, ela está chamando o marido de amigo, percebeu? Foi o homem que ela amou, mas no plano espiritual, ela se dirige a ele, que ainda está encarnado, de amigo. Ó, meu amigo, gostarias de saber mais? Impotente, porém, é a vossa linguagem para descrever essas magnificências. Ela diz, ó, meu amigo, gostarias de saber mais. Quer dizer, ela diz, eu sei que você gostaria de saber com mais profundidade as notícias. Impotente, porém, é a vossa linguagem para descrever essas magnificências. Então, ela não vai ter palavras para poder descrever aquelas maravilhas do mundo dos bons espíritos, de modo que ele possa compreender. Eu vos disse bastante, ela diz para ele, eu já disse bastante para você. A vós que sois o meu bem-amados, para vos dar o desejo de aspirá-lo. Então, ela já disse para ele, quer dizer, a vós que sois os meus, faltou um S aí, bem-amados. Então, ela já disse para ele o suficiente para ele ter o desejo de aspirar um dia e ter com ela nesse mundo dos espíritos bons. E então, caro Emílio, ela se dirige a ele agora pelo nome, livre da missão que realizei junto a ti na terra. Então, olha aqui, ela coloca que ela veio para cumprir missão. Eu continuarei para te conduzir através do espaço e te fazer desfrutar todas as felicidades. Então, ela realizou uma missão aqui na Terra junto com o marido Emílio, que ainda está encarnado. Então, Felícia é o nome dela, esposa do evocador Emílio. Há um ano, seu guia protetor. Então, há um ano que ela é guia protetora do marido. Entendeu? Que interessante essa mensagem. E ela diz aqui, livre da missão que realizei junto a ti, na terra. Eu continuarei para te conduzir através do espaço e te fazer desfrutar todas as felicidades. Ela vai continuar orientando a ele para que quando ele encarne, eles possam se reencontrar e continuar juntos, trabalhando, né? Lógico. A outra mensagem é da Revista Espírita de março de 1862. Vai falar sobre a reencarnação. Ensinos e dissertações espíritas. A reencarnação. Enviado de Haia, médium Barão de Koch. Está lá no 8º parágrafo. Diz assim, Deus criou todos os espíritos iguais, simples, inocentes, sem vícios e sem virtudes. Essa mensagem seria bom até depois que vocês lessem ela por completo. Eu só tirei um trecho. E sem virtudes, mas em estado latente, né? Mas com o livre-arbítrio de regular suas ações conforme um instinto, que se chama consciência.
e que lhes dá o poder de distinguir o bem e o mal. Então, todos nós temos lá, tá? Tudo em estado latente, mas com o livre-arbítrio para regular nossas ações, conforme um instinto que se chama consciência, que lhes dá o poder de distinguir o bem e o mal. Onde está escrito a lei de Deus? Em nossa consciência. Cada espírito está destinado a alcançar a mais elevada perfeição, a de Deus e do Cristo. Por que atrás do Cristo? Porque o Cristo já chegou lá. Ele já alcançou isso. Nós ainda não. Então, nós estamos seguindo os exemplos e as pegadas de Jesus. Para atingi-la, deve adquirir todos os conhecimentos, pelo estudo de todas as ciências. Para isso, nós teremos que reencarnar muitas vezes. Iniciar-se em todas as verdades e depurar-se pela prática de todas as virtudes. Então, não só estudar, adquirir os conhecimentos, mas colocar em prática todas as virtudes. Ora, como essas qualidades superiores não podem ser obtidas numa única vida, todos devem percorrer várias existências, a fim de adquirirem os diversos graus do saber. Então, nós estudamos a terceira ordem, espíritos imperfeitos, que começou lá nos impuros. Estamos na segunda ordem, que começou dos benévolos, que terminou dos superiores. E vamos para os espíritos, primeira ordem, né? Por espíritos perfeitos. Todos esses espíritos, inclusive Jesus, foi criado igual a todos os outros espíritos, igual a nós. Foi criado simples, inocente, sem vícios, as virtudes ainda não afloradas, mas com o livre-arbítrio, tá? Para regular suas ações, com o instinto que se chama consciência, que lhe dá o poder de distinguir o bem e o mal. E ele passou por todas essas escalas até ser espírito perfeito. Assim será, até espírito puro, né? Assim será com todos os espíritos criados por Deus. Então, nessa mensagem que nós temos aqui, está muito claro, né? Está muito claro o que nós temos que fazer. Mostrando aqui a escala que todos os espíritos, todos, tanto que diz aqui, Deus criou todos os espíritos. Porque tem gente que acha que esse todos, abre parênteses e escreve assim, com exceção de Jesus. Tem gente que pensa assim. Não, é todos, incluindo Jesus e todos os outros, mas que foram criados antes de Jesus. Todos os espíritos, puros, perfeitos, todos. Os Cristos, os grandes mestres, todos eles foram criados da mesma forma, porque isso é uma lei. E o Senhor não vai mudar a lei dele para um ou para outro. Tá? Então, todos têm que passar por isso aqui. Na Revista Espírita de maio de 1865, nós vamos falar encontrar uma publicação sobre a imigração de espíritos superiores na Terra. Nós já estudamos aqui sobre isso, lembra? Imigração. Nós já fizemos esse estudo. Imigração é a chegada e a emigração é a saída. Imigração, chegada dos espíritos superiores da Terra. Sociedade Espírita de Paris, 7 de outubro de 1864. Médium, Senhor Delane. Tá? Senhor Delane. Então ele diz aqui, nesta noite vos falarei das imigrações de espíritos adiantados que vêm encarnar-se em vossa terra. Esse aqui mede o senhor Delane, é o Gabriel Delane, tá? Esses, ou o pai dele, mas eu acredito que seja o Gabriel Delane, né?
É o que o pai do Gabriel Delano também era médium, também era espírita, né? Se não foi o pai, é o filho. Então ele diz aqui: nesta noite vos falarei das imigrações de espíritos adiantados, que vêm encarnar-se em vossa terra. Repara a palavra encarnar-se. Percebeu, né? Esses novos mensageiros já tomaram o cajado do peregrino, já se espalham aos milhares em vosso globo. Então, muitos deles estão, pelo texto, estão chegando aqui pela primeira vez, mas já são espíritos adiantados, superiores. Por toda parte estão dispostos em grupos e em séries pelos espíritos que dirigem um movimento de transformação. Então, por toda parte, eles são colocados em grupos e em séries pelos espíritos que dirigem o movimento de transformação. Então, não é um só, são vários que estão dirigindo o movimento de transformação. A terra já se agita ao sentir em seu seio aqueles que outrora ela viu passar através de sua humanidade nascente. Ela se regozija em os rever. Então ele está dizendo aqui que alguns estarão aqui pela primeira vez. Outros estiveram aqui, passaram por aqui, foram embora para outros orbes e agora estão retornando para ajudar. Então, alguns se desenvolveram aqui. Foram para planetas de regeneração, planetas superiores, e voltam para ajudar. Então, tem espíritos chegando pela primeira vez e tem outros que estão retornando para ajudar. Então, ela se regozija em os rever, porque é presente que vem para conduzi-la à perfeição, tornando-se guias dos espíritos ordinários, quer dizer, aqueles que estão aqui, que precisam ser encorajados por bons exemplos. Então, eles vêm para mostrar para a gente como eles se comportam, para que nós possamos nos deixar tocar pelos bons exemplos deles. Sim, grandes mensageiros estão entre vós. São eles que se tornarão os sustentáculos da geração futura. À medida, e olha que esse texto aqui é de 1865, hein? Sim, grandes mensageiros estão entre vós, e são eles que se tornarão os sustentáculos da geração futura. À medida que o espiritismo cresce e se desenvolve, espíritos de ordem cada vez mais elevada virão sustentar a obra, virão para dar amparo e mais sustentação à doutrina espírita, em razão das necessidades da causa. Então, a causa, qual é a causa? A regeneração da humanidade. É uma causa grandiosa. E esses espíritos vêm o quê? Engrossar as fileiras da doutrina para dar pujança a essa causa. Deus espalhou suportes para a doutrina. Eles surgirão no tempo e no lugar. Assim, sabei esperar com firmeza e confiança. Tudo que foi predito acontecerá, como diz o livro santo, que é o Evangelho do Senhor, até um iota. Lembra aquela passagem do Evangelho? Tudo se cumprirá. Se a transformação atual, como acaba de dizer o mestre, levantou as paixões e fez surgir a escória dos espíritos encarnados e desencarnados, também despertou o desejo ardente na multidão de espíritos de posição superior dos mundos dos turbilhões solares. Porque no momento que essa transformação começou a acontecer na Terra com a chegada dos grandes profetas que vieram trazer a palavra do Senhor,
É aquela frase que a gente diz assim: basta que uma luz se acenda aqui na Terra para as trombetas tocarem nas trevas, né? A gente não fala assim? Então, é o que ele está dizendo assim. Quando a transformação começou a acontecer aqui, as paixões e as ameaças da escória encarnada e desencarnada começou a fervilhar. Tanto é que eles colocaram Jesus na cruz. Mas, ao mesmo tempo, também despertou o desejo ardente numa multidão de espíritos de posição superior, quer dizer, de uma posição melhor que aquela outra escória, aqueles espíritos de boa vontade, nos mundos dos turbilhões solares. Quer dizer, não foi só na Terra, em todos os mundos. Tanto que ele fala, espíritos de posição superior nos mundos dos turbilhões solares, de virem novamente servir aos desígnios de Deus para esse grande acontecimento. Então, quando a Terra começa a passar por um processo de transformação, muitos espíritos que lá no início vieram viver aqui, olha os profetas, né? Davi, Salomão, Moisés, né? Pedro, esses espíritos, assim, os discípulos do Senhor, que já não estavam mais aqui, que já tinham ido para outras esferas, o que é que eles fizeram? Eles vieram, retornam para ajudar. Não quer dizer que eles talvez tenham que encarnar, mas ficam próximos à Terra para deixar a sua inspiração, entendeu? Para ajudar nesse grande acontecimento. Eis porque eu dizia há pouco que a imigração dos espíritos superiores se operava em vossa terra para ativar a marcha ascendente de vossa humanidade. Assim, redobrai de coragem, de zelo, de fervor pela causa sagrada. Ele está nos alertando para a gente redobrar de coragem, de zelo, de fervor pela causa sagrada. Ficai sabendo que nada deterá a marcha progressiva do Espiritismo. Porquanto poderosos protetores continuarão vossa obra. Essa mensagem é de Mesmer. Essa semana eu fui ao Rio de Janeiro, né? Tirei uns dias para ir lá visitar a família, e eu tive a oportunidade, né, conversar com um amigo meu, Carlos Alberto Braga Costa, ele é lá de Belo Horizonte. Ele tem uma instituição em Belo Horizonte chamada FEAC, Fraternidade Espírita Allan Kardec. E eles têm um trabalho maravilhoso, né? Cursos, palestras, seminários, né? Ele tem trabalhos maravilhosos. Depois eu vou botar até no grupo de você, do Evangelho em Casa, as palestras, os seminários que ele faz. Então a gente estava conversando, né, sobre essa pandemia que, graças a Deus, está começando a diminuir, né? É lógico que a gente sabe que tem uma variante aí, outra, mas a grande parte da população já está sendo vacinada. Então ele estava falando, Rose, nós ficamos afastados da casa espírita, né? Ficamos afastados da casa espírita por necessidade. Mas agora, grande parte das casas espíritas estão começando a abrir suas portas. É lógico que não vai ser como era antes. Não vai ser como era antes, né? Durante um bom tempo, né? Mas novas coisas surgiram, como esse trabalho online. Agora, há necessidade de nós começarmos a abrir as casas. Porque tem muitas pessoas que ainda não conseguem fazer o trabalho online. A gente sabe disso, né, gente? A gente mesmo se enrola de vez em quando, né? Então precisam da casa para assistir uma palestra, né? Nós podemos fazer as nossas irradiações na casa espírita. Ao invés de fazermos online, podemos voltar a casa já para fazer a irradiação para os doentes. Algumas casas já estão abrindo as reuniões mediúnicas, porque o número de espíritos necessitados
é muito grande, porque nós sabemos que muitos desencarnados, então ele diz, algumas atividades já podemos começar a desenvolver na casa espírita, né? E muitas coisas que ele me disse já foi orientação do plano espiritual. E ele falou também, para que a gente também não corra o perigo da acomodação, porque nós nos acomodamos sim muito ainda, porque dentro de casa tem uma série de facilidades. E ir para uma casa espírita, tem que sair de casa. Às vezes a pessoa tem que tirar o carro da garagem, levar o carro, não tem onde estacionar. Ah, tem que pegar o ônibus está cheio, tem que andar. Então, nós temos uma facilidade de acomodação. E nós temos que tomar cuidado com isso. O trabalho tem que ser feito na casa espírita. É a casa física, é aquele ambiente onde a espiritualidade instituiu ali. Não é a minha casa, não é a sua casa, não é a casa do fulano, é a casa de Jesus, é a casa dos espíritos. Então a gente deve começar a fazer esse trabalho de volta, de retorno. Logicamente não vai ser de uma vez, aos poucos. Muito do trabalho online vai ficar sim. É uma coisa que não vai se perder, foi um grande ganho, porque tem muitas pessoas que não poderão voltar a casa. Alguns, como ele mesmo falou, não voltarão. São aquelas pessoas mais idosas que não podem andar, né? Não voltarão, mas os outros poderão ir retornando aos poucos. Então, nós conversamos muito sobre isso, né? Então ele disse, temos que estar alerta para esse tipo de coisa, para que a gente não se deixe levar pela acomodação. Ah, não, eu estou cansado. Em casa é mais confortável, é mais prático. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Já pensou se Jesus pensasse assim, quando tinha que botar o pé na estrada? Não Jesus só, os discípulos também, para andar léguas e léguas e léguas de distância para poder atender alguém que precisava. Chico, quantas vezes também precisou botar o pé na estrada? Nunca disse, não, eu estou cansado, é mais cômodo ficar em casa. Por que que eles não ligam para mim e eu, pelo telefone, dou a minha orientação? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E esse último parágrafo de mesmo é muito importante, ele diz aqui. Eis porque eu dizia há pouco, ele falando, né, que a imigração dos espíritos superiores se operava em nossa terra para ativar a marcha ascendente de vossa humanidade. Assim, mestre, deixe esse alerta. Redobrai de coragem, de zelo, de fervor pela causa sagrada. Então, nós temos que começar a despertar isso. Tá? E esse retorno à casa espírita é isso aqui. Também, redobrai de coragem para não se deixar levar pelo comodismo, porque nós temos essa tendência, todos nós, de zelo, de fervor pela causa sagrada. Ficai sabendo que nada deterá a marcha progressiva do Espiritismo, porquanto poderosos protetores continuarão vossa obra. Então, Benjamin nos chama a atenção, e esse fato é um fato que está bem dentro da atualidade. Tanto é que várias casas espíritas estão começando a abrir suas portas para começar a receber seus trabalhadores, porque alguns trabalhos já podem serem realizados na casa espírita. Continuando aqui. Revista Espírita, fevereiro de 1868. Instruções dos Espíritos. Os Messias do Espiritismo. Também tirei só uma parte da mensagem, mas essa mensagem é lindíssima. Diz assim: quando uma transformação da humanidade deve operar-se, Deus envia em missão um espírito capaz, por seus pensamentos e por uma inteligência superior, de dominar seus contemporâneos e de imprimir às gerações futuras as ideias necessárias para uma revolução moral civilizadora. Assim, de tempos em tempos, vê-se elevar-se acima do comum dos mortais seres que, como faróis, os guiam na via do progresso e os fazem transpor em alguns anos as etapas de vários séculos. É aquele pontapé, né? Então nós percebemos que nessa pandemia, que ela
2 anos praticamente, porque começou praticamente em março do ano passado, que nós começamos a entrar em reclusão, e já vai para quase 2 anos, a humanidade está passando por uma transformação, né? Grandes levas de espíritos saíram daqui, desencarnaram. Outra leva está chegando, e nessas imigrações, ou melhor, nessas imigrações e emigrações, está chegando gente nova. Estão saindo alguns, mas gente nova está chegando, né? Então, são espíritos capazes de dominar seus contemporâneos e de imprimir às gerações futuras as ideias necessárias para uma revolução moral civilizadora. Revolução moral civilizadora. Assim, de tempos em tempos, vê-se elevar-se acima do comum dos mortais seres que, como faróis, os guiam na via do progresso e os fazem transpor em alguns anos as etapas de vários séculos. Quer dizer, o que levaria vários séculos para acontecer, ou melhor, o que levou vários séculos para acontecer no passado, agora vai acontecer em tempo mais curto. O papel de alguns desses novos emissários é limitado a um país ou uma raça. São como oficiais subalternos, cada um conduzindo uma divisão do exército. Mas há outros cuja missão é agir sobre a humanidade inteira, que não aparecem senão nas épocas mais raras que marcam a era das transformações gerais. Jesus Cristo foi um desses enviados excepcionais. Do mesmo modo, tereis, para os tempos chegados, um espírito superior, que dirigirá o movimento de conjunto e dará uma coesão poderosa às forças esparsas do espiritismo. Então, eles estão anunciando aí que um novo espírito superior, em 1868, né, gente, chegaria, né, 1 ou 2 espíritos, agora espíritos com uma pujança maior, que dirigirá o movimento de conjunto e dará uma coesão poderosa às forças esparsas do espiritismo. Pode ser Allan Kardec, não é? Deus sabe, na hora certa, modificar nossas leis e nossos hábitos. E quando um fato novo se apresentar, esperai e orai. Porque o Eterno nada faz que não seja segundo as leis de divina justiça que rege o universo. Então, com o advento de Kardec, que reuniu todos esses textos que, né, codificou a doutrina espírita, uma nova transformação geral está se processando no mundo. Logicamente, não é de um dia para o outro, a gente sabe, mas ela está acontecendo. Tanto que nós estamos aqui hoje, mais de quase 150 anos depois, falando sobre isso. Deus, para vós que tendes fé e que consagraste a vossa vida à propaganda da ideia regeneradora, isto deve ser simples e justo. Ele está dizendo, para vocês que acreditam, que têm fé, não há nada de anormal nisso. Mas só Deus conhece aquele que está prometido. Limito-me a dizer-vos, esperai e orai, porque o tempo é chegado e o novo Messias não vos faltará. Então pode ter sido Kardec, o espírito que vem comandando, os espíritos da falange, né, do espírito de verdade, mas são espíritos que vêm comandando tudo isso, né? Deus saberá designá-lo a seu tempo. E, aliás, é por suas obras que ele se afirmará. Podeis esperar por muitas coisas, vós que vedes tantas estranhas em relação às ideias admitidas pela civilização moderna. Então, esse espírito já pode ter vindo, pode estar chegando agora, porque quando ele fala que esse espírito irá chegar, não quer dizer
que ele era para 1868. Tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso. Não é levar a coisa ao pé da letra. Pode ser a falange do Espírito de Verdade, que foi implantada, né, a partir da publicação do Livro dos Espíritos, e que continua aqui, trabalhando. De vez em quando vem um. Nós tivemos aí Chico Xavier, não é? Alguém poderia contestar a obra de Chico Xavier? Doutor Bezerra de Menezes? Tantos outros grandes trabalhadores da doutrina que estiveram entre nós, outros que estão agora, outros que virão, para acelerar esse processo de transformação da Terra, né? E ele diz aqui, aliás, por suas obras que ele se afirmará. E essa mensagem foi de Baluzzi. E aqui tem uma outra. Eis uma questão que se repete em toda parte. O Messias anunciado é a pessoa mesma do Cristo? Que aí tem gente que... é Jesus que vai voltar? E aí, né? Ao lado de Deus estão numerosos espíritos, chegados ao topo da escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a sua execução. Então, existem inúmeros espíritos puros. E Jesus é um deles. E todos trabalham junto com o Senhor. Deus escolheu dentre eles seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los todos Cristos. É a mesma escola. São as mesmas ideias modificadas conforme os tempos. O pensamento deles é o mesmo. O pensamento é o mesmo. Eles são todos chamados, podemos chamá-los todos Cristos. É a mesma escola, são as mesmas ideias, mas logicamente modificada conforme os tempos. À época de Abraão, a ideia tinha uma forma. Ao tempo do Mestre Jesus, tinha uma outra estrutura. A ideia era a mesma, mas ela era apresentada de uma forma diferente. No nosso tempo, é a mesma ideia, mas com a outra vestimenta. Porque se ela for apresentada para a gente como foi apresentada para Abraão, não vai acontecer. Não fiqueis, pois, admirados de todas as comunicações que vos anunciam a vida de um Espírito poderoso sob o nome do Cristo. Percebeu? Então você pode encontrar uma mensagem dizendo: Jesus, Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. Não quer dizer que seja aquele que teve 2000 anos atrás, mas será um Cristo, um Espírito superior, um Espírito puro, que comunga das mesmas ideias. Tá? É o pensamento de Deus revelado numa certa época e que é transmitido pelo grupo dos espíritos superiores, que se acercam de Deus e recebem as suas emanações para presidir o futuro dos homens que gravitam do espaço. Então, esses espíritos puros, superiores, que nós podemos chamá-los Cristos, são todos da mesma escola. Todos têm o mesmo pensamento, mas são outros em individualidades diferentes, e que eles vêm à Terra transmitir o pensamento do Senhor, como Jesus veio trazer a boa nova, que eram as notícias de Deus. Tá? O que morreu na cruz há 2000 anos atrás tinha uma missão a cumprir. E essa missão se renova hoje por outros espíritos desse grupo divino, que vem, eu vou-lo repito, a presidir aos destinos de vosso mundo. Se o Messias de que falam essas comunicações
não é a personalidade de Jesus, não é aquele que nasceu de Maria e José. Ele é um Cristo que teve uma personalidade chamada Jesus, tá? Então, se esse Messias, de que fala essas comunicações, que todo mundo diz, Jesus vai voltar, é um Cristo que está chegando aqui, né? Que está para chegar. Mas não é a personalidade, não é aquele que morreu na cruz. É o mesmo pensamento. Se o Messias de que fala essas coisas não é a personalidade de Jesus, é o mesmo pensamento. É aquele que Jesus anunciou quando disse: eu vos enviarei o Espírito de verdade, que deve restabelecer todas as coisas, isto é, reconduzir os homens à interpretação de seus ensinos. Porque ele previa que os homens se desviariam do caminho que lhes havia traçado. Então, aqui isto é reconduzir os homens à ação, quer dizer, a verdadeira, a saudável interpretação de seus ensinos. Porque aquele que morreu na cruz trouxe uma mensagem, mas essa mensagem foi deturpada pelos homens. Então ele diz: eu vos enviarei o Espírito de verdade, um novo Cristo, comandando uma falange de espíritos aí, que vem restabelecer todas as coisas. Como eles são da mesma escola, eles têm as mesmas ideias, eles virá para reconduzir, restaurar o ensino de Deus que Jesus trouxe. Percebeu? A ideia é que ele volte para restaurar a boa nova, que é o ensino do Senhor. Porque você, é o ensino de Jesus? Jesus trouxe o ensino do Senhor. E como ele tinha muito conhecimento, não é? Agregando o conhecimento dele ao conhecimento do Senhor. Esse vem para fazer a mesma coisa. Resgatar a boa nova, o ensino do Senhor, com a ajuda do conhecimento dele, para dar continuidade ao que aquele Jesus morreu na cruz fez. Reconduzir os homens à sã interpretação de seus ensinos, porque aquele que morreu na cruz previa que os homens se desviariam do caminho que ele havia traçado. E esse tem que trazer os homens de novo para o caminho. Aliás, era preciso completar o que então não lhes havia dito, porque não teria sido compreendido. Então, esse novo Messias, que está liderando a falange do Espírito de Verdade, ele tem que completar, trazer as novas revelações. Porque naquela época não deu para falar tudo. Eis porque uma multidão de espíritos de todas as ordens, sob a direção do Espírito de Verdade, veio a todas as partes do mundo. Não foi só a França que eles chegaram, trouxeram as mensagens. Foi para o mundo todo. América, Ásia. Veio a todas as partes do mundo e a todos os povos revelar as leis do mundo espiritual, cujo ensino Jesus havia adiado. Ele falou: eu lhes enviarei o Consolador, porque não dá para falar tudo para vocês agora. Cujo ensino Jesus havia adiado, e lançar pelo Espiritismo os fundamentos da nova ordem social. Porque a geração futura, Jesus vem aqui há 2000 anos, e ele disse: eu vos enviarei o Consolador para a geração futura. Essa nova geração futura, que somos nós, tem uma nova ordem social. Quando todas as bases estiverem postas, então virá o Messias. Quando a doutrina espírita estiver implantada, então virá o Messias, que deve coroar o edifício e presidir a reorganização, auxiliado pelos elementos que tiverem sido preparados. É a implantação da doutrina espírita. Quando Kardec publica o Livro dos Espíritos, esse Livro dos Espíritos é a base para a implantação.
Da doutrina. Porque a doutrina é o cristianismo redivivo. Então, a falange do Espírito de Verdade vem. E ela vai coroar o edifício e presidir a reorganização, auxiliado pelos elementos que tiverem sido preparados. E aí, a doutrina, já temos aí 200 e poucos anos, não é verdade? 1857, aí, 200 anos, mais ou menos, vamos dizer assim. Quase 200 anos. Nesse período, quanta gente está sendo preparada? Por que nós estamos estudando a doutrina? Para nos prepararmos, porque isso vai continuar. Mas não criais que esse Messias esteja só. Haverá muitos que abraçarão pela posição que cada um ocupará no mundo. As grandes partes da ordem social, a política, a religião, cada um ocupará no mundo as grandes partes da ordem social, a política, a religião, a legislação, a fim de as fazer concordar com o mesmo objetivo. Então, tudo isso terá que concordar com o mesmo objetivo. Política, religião, as leis. Além dos messias principais, espíritos de escola, surgirão todas as partes e que, como lugar-tenentes, auxiliares, animados da mesma fé e do mesmo desejo, agirão de comum acordo sob o impulso do pensamento superior. Então, além desses messias principais, que vão surgir em todas as partes, haverá outros que virão também ajudá-los, animados da mesma fé e do mesmo desejo. E eles vão agir de comum acordo, porque é tudo da mesma escola, sob o impulso do pensamento superior. É assim que, pouco a pouco, se estabelecerá a harmonia do conjunto. Mas é preciso, primeiramente, que se realizem certos acontecimentos. Lacordaire, Paris, 1862. Eu aconselho vocês procurarem essa mensagem lá na Revista Espírita. Ela é uma grande mensagem. Ela é a mensagem, deixa eu voltar aqui rapidinho, fevereiro de 1868, tá? Os Messias do Espiritismo. Muito explicativa para aquelas pessoas que dizem, Jesus vai voltar. Né? Jesus vai voltar. E aqui nós vamos falar sobre os espíritos marcados. Também está na mesma revista espírita, tá? Na mesma revista espírita. Tanto que aí tem 5, essa do Lacordaire tem 4. Há muitos espíritos superiores que concorrerão poderosamente para a obra regeneradora, mas nem todos são messias. Porque os messias são os espíritos puros, né? São os mais elevados. É preciso distinguir os espíritos superiores que agem livremente e por sua própria vontade e os espíritos marcados, isto é, designados para uma missão importante. Tem a irradiação luminosa, que é o sinal característico de sua superioridade. São escolhidos entre os espíritos capazes de as cumprir. Entretanto, como tem livre-arbítrio, lembra que eu falei? Os benevolentes, os sábios, os de sabedoria, são aqueles que ainda têm provas a cumprir. E são esses. São escolhidos entre os espíritos capazes de as cumprir. Entretanto, como tem livre-arbítrio, podem falir por falta de coragem, de perseverança ou de fé, e não estão livres dos acidentes que podem abreviar os seus dias. Mas, como os desígnios de Deus não estão à mercê de um só homem, lembram que se Kardec não tivesse pronto, outro já estaria pronto para substituí-lo, Leon Denis? Porque os desígnios de Deus não podem estar à mercê de um homem. O que um não faz, o outro é chamado a fazer. Eis porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Feliz aquele que realiza a sua missão segundo as vistas de Deus e sem desfalecimento, tá? Então há muitos espíritos superiores, há muitos espíritos com grande conhecimento, mas nem todos são messias. Messias são aqueles que não vão falir e que não precisam reencarnar para cumprir provas, tá? Abaixo deles, nós temos aí, nós sabemos que os espíritos agem
livremente por sua própria vontade, mas tem aqueles outros, benevolentes, sábios, sabedoria, que ainda têm missões a cumprir. Se eles ainda têm uma prova para cumprir, é porque eles ainda podem falir. Então, de repente, você pode ter um espírito sábio que possa falir, um espírito de sabedoria que pode falir, um espírito benevolente que pode falir. Porque se ele ainda tem prova para cumprir, é porque ele ainda não é um espírito que pode vir a falir. Por várias formas, tá? E também não são livres de acidente que podem abreviar seus dias. Então, os desígnios de Deus não estão na mão de um homem só. Se esse homem não der conta do recado, o outro Deus já coloca outro para dar continuidade à tarefa. Agora, feliz aquele que realiza a sua missão segundo as vistas de Deus e sem desfalecimento. Essa mensagem é de São Luís e foi dada em Paris em 1862. Né? Então, São Luís, todos nós conhecemos, é um espírito de muito conhecimento. Né? Então, olha, gente, quantas informações nós tivemos aqui nessa revista espírita. Nessa mensagem agora, não é? Falando sobre esses Messias, esses Cristos, que muitas vezes a pessoa diz assim, Cristo vai voltar. Não aquele que morreu da cruz, mas outros virão. Né? Outros virão. E mais interessante é, como todos são da mesma escola, tem o mesmo pensamento. Só que a forma de aplicar vai ser diferente, é lógico. Porque a sociedade é outra. Então, os Messias estão e virão. De tempos em tempos virá o Messias. Leva um tempo entre um Messias e outro. Mas eles vêm. Vêm para ajudar a desenvolver a sociedade. Né? Muito interessante. Eu achei maravilhosa essa mensagem da Revista Espírita, e muito esclarecedora. Porque aí a gente acha assim, quer dizer que é Jesus o Cristo que está comandando o Espírito de verdade, falando do Espírito de verdade? Talvez sim, talvez não. Pode não ser mais aquele que morreu na cruz. Pode ser outro, que ele disse que ia vir, para falar tudo que ele não pôde falar, para resgatar o que ele deixou. Pessoal, mas é outro. É da mesma escola, é do mesmo pensamento, é o Cristo, é um Cristo, entendeu? Mas não aquela personalidade, que pode estar fazendo outra coisa. E vem um com o mesmo objetivo que ele tinha, do mesmo pensamento, tão importante para nós como aquele. É lógico que tem gente que vai ter muita dificuldade para entender isso, gente. E de aceitar. Quer dizer que Jesus deu bye-bye para a gente? Sei. Mas tem outros que virão. Trazer o importante que ele está trazendo a palavra de Deus, o ensino do Senhor. Para nós. Porque nós colocamos debaixo do tapete. E Jesus falou, precisa restaurar isso daí. Eu não pude dizer tudo. Precisa completar. Daqui, quem sabe, daqui a 2000 anos, venha outro Messias. Não é? Para dar continuidade à obra. E assim vai. Porque vai parecer que só tem um, só Jesus. Claro que não. Há uma multidão de espíritos puros trabalhando lá. E eles não trabalham só no planeta Terra, né, gente? A casa do meu pai tem muitas moradas. Não vamos esquecer disso, né? De repente, o nosso Jesus que morreu na cruz está trabalhando no planeta de regeneração, comandando lá. Espíritos que já passaram por aqui. Espíritos que já passaram por aqui. Vão se reencontrar com ele em outra esfera. Porque nós não estamos caminhando para a frente. Então a gente não tem que ter essa ideia de ficar preso, porque aí entra também aquela coisa, né? Jesus é meu. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que entender que tudo evolui. E outros virão nos ajudar. Vamos dar uma paradinha aí, 10 minutinhos, para a gente voltar para o nosso estudo do livro Memória Suicida.
E o Alberto botou uma mensagem aqui. Deixa eu ver. Ah, não, é uma mão. Não, é que. Ah, ele deu tchauzinho, deu uma mãozinha aí. Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém ficou triste? Não é? Isso vai. É bom a gente estudar, porque vai tirando certas coisas da nossa cabeça, né? Essa ideia tem que ser Jesus até o fim dos tempos. Gente, quantos espíritos puros tem aí? Trazendo mensagens, trabalhando, aprendendo, crescendo, né? E quantas coisas eles têm para trazer? Então a gente está aberto a isso. A gente tem que estar aberto a isso. Jesus falou: eu vos enviarei o Consolador, que irá lhes dizer tudo que eu não pude dizer e muito mais, o que ele sabia que a gente ia fazer. Então serão outros que virão, mas da mesma escola de Jesus. Da mesma escola de Jesus. Porque tem a mesma ideia, mas vão aplicar com outra pedagogia, né? Porque a sociedade é outra, cresceu. Então, não precisa mais da história da parábola, não é? Outra pedagogia. Não precisa mais da parábola, porque mudou a população, mudou a ordem social. Então, vamos dar uma paradinha aí de 10 minutinhos. Daqui a pouco a gente está de volta para a gente estudar o Memória Suicida, que também está muito bom, né?